Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio, em língua portuguesa. E eu sou o Frei Wilter Malveira. Tenho a alegria de estar aqui com você para meditar e refletir a palavra do Senhor. Peçamos a poderosa e carinhosa intercessão do nosso amado e querido Padre Pio. Hoje eu queria meditar com você o tema de Jesus, o bom pastor. Portanto, abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. São João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe pelo outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a sua voz, a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Nós sabemos que Jesus, ele veio anunciar o Evangelho, a boa nova do reino. E Evangelho quer dizer uma boa notícia. Mas não somente uma boa notícia, mas uma boa notícia que é capaz de transformar totalmente a vida de uma pessoa. Eu me lembro bem que um professor me dizia, e dava esse exemplo, disse que uma pessoa correu na cidade para dizer a todos daquela cidade que a guerra tinha acabado e agora as pessoas poderiam viver tranquilas, em paz. O Evangelho tem esse sentido. A mensagem que nós escutamos, ela é capaz de transformar totalmente o nosso jeito de viver. E Jesus, como um bom comunicador, ele não iria jamais falar de coisas do céu, coisas espirituais, coisas celestiais, de um jeito que as pessoas não pudessem entender. Então Jesus usava as parábolas.
Então, quando ele disse, eu sou o bom pastor, usando esse adjetivo bom, as pessoas que escutaram essa mensagem logo entenderam. Por quê? Porque se a gente for olhar, já no Antigo Testamento, existe profeta que fala dos maus pastores. O pastoreio naquela região de Jesus, na época de Jesus, era algo muito forte, era algo muito comum. Até mesmo hoje, eu me lembro que quando eu fui na Terra Santa, quando a gente estava indo de ônibus, a nossa guia, que era uma judia, ela disse assim, olhem para o lado direito de vocês e vocês estão vendo ali o pastor caminhando e as ovelhas todas atrás. Vocês lembram de alguma coisa? E logo a gente lembrou desse evangelho. Então a prática do pastoreio era algo muito comum no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então a gente já poderia saber que existem os bons pastores e os maus pastores. Quem são os maus pastores? São aqueles que verdadeiramente só estão com as ovelhas por utilidade, pela carne da ovelha, pelo leite da ovelha, pela lã da ovelha. E eles estão interessados somente nisso. Mas eles não têm amor, eles não têm carinho pelas ovelhas. E por isso que Jesus fala, eu sou o bom pastor. O pastor que é capaz de deixar 99 ovelhas no redil e em busca de uma só que se perdeu. Por quê? Porque ele sabe que a ovelha, quando ela se perdia, ela não conseguia voltar sozinha. Eu me lembro bem que lá no meu interior tem até alguns jumentos que, de tanto andarem por aquele mesmo caminho, eles conseguiam voltar sozinhos para casa. Um gato é independente, ele anda aqui, anda ali, mas ele volta para casa. Eu já vi até passarinhos que voltam para casa. É cachorro que volta para casa. A ovelha não. A ovelha não. A ovelha, se ela se desgarrasse, ela não tem horizonte, ela não sabe voltar. E pior que isso, ela não somente sabe voltar, como ela é frágil. Então, se a ovelha cair ali numa poça de lama, ela fica sapateando até morrer. Se ela se envolve em um espinheiro, ela fica ali berrando até morrer. E o pastor sabe disso. Por isso que o pastor vai em busca. Se ele é um bom pastor, ele vai buscar. Ele vai salvar a ovelha. E ele se alegra, como Jesus fala na parábola. Ele, quando ele chega, ele compartilha a alegria com os amigos. Eu achei a minha ovelha que tinha se perdido. E olha só, por que o evangelho de hoje fala que o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor? Conhecem a sua voz. Por quê? Porque existe intimidade. Existe proximidade. Eu lembro bem, nosso querido Papa Francisco disse que os sacerdotes, os ministros ordenados precisam ter o cheiro da ovelha. Isso é o quê? É a proximidade, é o carinho, é o zelo, é a proteção. Eu não sei se vocês sabem, mas na Bíblia a palavra zelo quer dizer rosto corado. Ou seja, alguém que se esforçou, alguém que está agindo, que está fazendo alguma coisa. Esse é o amor zeloso de Jesus por cada um de nós. Cada um de nós, veja, o pastor chama a ovelha pelo nome. Cada um de nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes. Cada um tem um nome. Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele coloca no redil. Ele leva para o pasto. Ele cuida. O salmo que a gente canta. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Confiemos nesse amor zeloso de Jesus, que é o bom pastor. Mas cuidemos também
de sermos boas ovelhas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem.